A resolução de um exercício de uma função não injetiva. Ora bem, o enunciado diz aqui que seja f de R para R, as funções definidas de f de x igual a 3x ao quadrado menos 5 e f de x igual a módulo de x mais 2. Prove que as funções não são injetivas. Pronto. Então, a linha A, vamos aqui à nossa primeira função, que era a f de x igual a 3x ao quadrado menos 5. Para provarmos que uma função não é injetiva, o processo seria o mesmo do que se não soubéssemos que esta função era injetiva e tentaríamos provar que ela seria injetiva. Portanto, o que é que eu estou a tentar dizer com isto? Colocaríamos aqui inicialmente como se fosse uma função injetiva f de x1 igual a f de x2 e iríamos substituir as nossas abscissas, portanto, tanto neste membro por x1 e neste membro por x2. Então ficaríamos aqui com 3x1 ao quadrado menos 5 igual a 3x2 ao quadrado menos 5. Portanto, o processo seria sempre o mesmo, portanto, estes menos 5 iriam-se anular e ficaríamos aqui com 3x1 ao quadrado igual a 3x1 de x2, isto é, ao quadrado. Portanto, estes 3 também anulam-se, portanto, se quiséssemos fazer o processo todo, obviamente que era só passarmos este 3 que está aqui a multiplicar a dividir e ele anulava com este 3. E então vamos obter aqui x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado. Pronto. Agora é preciso tomar atenção aqui numa coisa. Todas as funções que tenham expoente de índice par, portanto, o que é que eu estou a tentar dizer com isto de índice par? Índice par pode ser x ao quadrado, x à quarta, x elevado a 6, por aí fora. Pronto. Então, nunca podem ser funções injetivas. Porquê? Porque posso definir dessa seguinte forma. Portanto, quando obtenho aqui no final x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado, então automaticamente a função não pode ser injetiva. Então, as funções, posso dizer o seguinte, que a função não é injetiva, vírgula, porque f de menos 1 era igual a f de 1. No entanto, o menos 1 era diferente de 1. Onde é que eu estou a tentar chegar com isto? É que se eu substituísse, por exemplo, aqui neste x ao quadrado por menos 1 ao quadrado, iria dar 1. O resultado seria 1. Como 1 ao quadrado, o resultado também será 1. Logo, temos aqui um problema. Porquê? Porque quer dizer que para a mesma imagem existem dois objetos diferentes. Logo, a função não pode ser injetiva. Da mesma forma, para o exercício, portanto, para outro exercício que era o f de x igual a módulo de x mais 2, a função também não pode ser injetiva. Como é que eu posso provar esta parte? Ora bem, da mesma maneira faria. Portanto, vamos colocar primeiro aqui a nossa função, f de x de módulo de x mais 2, e ficaríamos aqui com f de x1 igual a f de x2, iniciaria normalmente como se fosse para provar que uma função é injetiva. E colocaria aqui módulo de x1 mais 2 igual a módulo de x2 mais 2. A partir deste momento, aqui estes dois anulam-se, portanto posso cortar já estes dois daqui, então ficaríamos com o módulo de x1 igual a módulo de x2. Aqui, estas funções, as funções módulo também não podem ser injetivas. Portanto, a justificação será idêntica à justificação da função anterior. Portanto, poderia escrever aqui, a função não é injetiva, vírgula, porque f de menos 1 vai ser igual a f de 1. Vírgula. No entanto, o menos 1 seria diferente de 1.
Portanto, aqui, o que é que fica aqui? É que se eu tivesse, por exemplo, o módulo, por exemplo, aqui de módulo de menos um, vamos lá aqui um exemplo, o módulo de menos um, portanto, qualquer função módulo tem que sair, isto é, o resultado que está cá dentro, independentemente de ser negativo ou positivo, ele sai sempre positivo. Portanto, quer dizer que o módulo de menos 1 seria 1, como o módulo de 1 também seria 1. Então, da mesma forma, podemos concluir que existe uma imagem, que neste caso o 1, que contém dois objetos diferentes. Então, quer dizer que ela nunca poderia ser uma função injetiva.